Quando o céu chama. Uma história que o tempo não apaga neste vídeo. Você vai mergulhar em uma narrativa poética e tocante sobre o acidente de um avião. No Brasil, menos mais do que uma tragédia. Esta é uma história sobre lembrança, amor e recomeço. Uma queda que se transformou em voo interior. Uma cicatriz que virou raiz. Palavras que tocam o invisível. Uma árvore que brota onde antes havia silêncio. Uma dor que ensinou a viver com mais verdade. Nem todo fim é queda. Nem todo céu é adeus. Elas continuam voando dentro de nós. Assista até o fim e descubra por que algumas histórias nunca pousam. Deixe nos comentários o nome de alguém que mora no céu. E lembre-se, o agora é tudo o que temos. Era mais que um voo. Era um presságio disfarçado de rotina, um sussurro dos destinos entrelaçados por um fio invisível de tempo e silêncio. Na imensidão do céu brasileiro, onde as nuvens dançam com segredos e o vento murmura verdades que ninguém escuta. Um avião cortava o firmamento com o peito cheio de esperança, mas sonhava com perdão. A senhora de olhos cansados que rezava por reencontros que talvez nunca viessem. A criança que olhava pela janela e via dragões nas nuvens, mas também foi um voo invertido para o interior do invisível, para o lugar onde as almas não colidem, só se reconhecem. Continuou a passar por entre os galhos das árvores, como se levasse consigo os nomes de cada passageiro, como se fosse mensageiro de uma eternidade sussurrada. Uma tempestade de outra natureza se formava não de relâmpagos, mas de decisões invisíveis, engrenagens ocultas, falhas que ninguém ousava confessar. Porque nem todo raio vem do céu, sem saber que via na verdade o próprio futuro em forma de pressentimento. Lá dentro, vidas distintas orbitavam em silêncio. O empresário que nunca dizia eu te amo com voz audível. O céu estava limpo demais. Quando o céu se cala, às vezes, é porque grita por dentro. O tempo desacelerou. E, num instante que durou a eternidade de um suspiro, o chão deixou de ser metáfora. Os motores rugiam como corações apertados. Havia algo no ar além do vento, um sentimento denso, como uma lágrima prestes a cair. A queda não foi só do avião, foi do tempo que não volta, das palavras que não foram ditas, dos gestos que se adiaram, das orações murmuradas tarde demais. Entre os destroços, espalharam-se não só objetos, mas memórias em forma de retratos molhados, bilhetes amassados, alianças sem dedos, e o vento. O vento! O Brasil parou, não por estatística, não por manchete, mas porque a dor tem um sotaque que todos entendem. E em cada coração se formou uma pista de pouso para a saudade. Mas há algo que nem o impacto quebra. A essência. Aquilo que voava dentro de cada um, que não caiu, que seguiu menos como uma ave ferida que insiste em planar, mesmo com as asas rasgadas. Porque às vezes, o céu não nos toma. Ele nos chama. E quando o avião caiu, não foi apenas uma tragédia. Foi um grito silencioso da vida, dizendo que tudo o que é urgente, na verdade, é invisível. É afeto, é perdão, é presença. É o agora. E agora? O céu guarda mais um segredo. Mas o chão aprendeu a escutá-lo. Mas o chão aprendeu a escutá-lo não com os ouvidos, mas com a alma. Esses aprenderam a caminhar com o coração suspenso, como se cada passo fosse sobre nuvens carregadas de ausência. Não havia mais como olhar para o céu sem procurar sinais. Algumas nuvens pareciam formar rostos, outras, asas. Ame agora, diga agora, porque o céu tem pressa quando a gente demora. Ninguém a plantou. Dizem que foi a terra que decidiu brotar memória. Ela cresceu rápido, desafiando a lógica, como se as raízes quisessem alcançar o céu. E, à sombra dela, peregrinos silenciosos deixavam flores, orações e olhares cheios de eternidade, e as pessoas, sem saber, começaram a viver com mais delicadeza, como quem caminha sobre vidro, como quem entende que o tempo é feito de segundos que, se não forem sentidos, se perdem como fumaça no alto. O radar da emoção foi ativado em cada peito, pais abraçando filhos com mais firmeza, amores antigos sendo relembrados, mensagens não enviadas finalmente ganhando asas. O Brasil, com suas cores e contrastes, parecia mais cinza por dentro. Mas até o cinza tem seu poema escondido. No sussurro das árvores que balançavam perto da clareira onde tudo findou, havia um lamento antigo, um canto que parecia vir da terra, como se ela própria chorasse por ter recebido o que era do céu. Cada folha que caía era uma memória. Cada raiz que se aprofundava buscava um nome perdido no ar. E os que ficaram. Havia quem acendesse velas nas janelas,
Quem olhasse o céu como quem pede desculpas por não ter notado antes. Disse que o amor não termina quando a presença acaba, que ele vira brisa, cheiro, pensamento. E uma menina, de olhos atentos, disse que ouviu o vento chamar seu tio pelo nome. Ninguém riu. Ali, tudo era possível. Na escola, uma professora explicou o que é luto sem dizer a palavra. E foi assim que o invisível se fez presente. Não havia mais como embarcar em um avião sem pensar nos que não aterrissaram. Alguns chamaram de tragédia, outros de chamado. Houve quem dissesse que foi destino, mas outros preferiram acreditar que foi aviso. Viva agora! E no exato lugar onde o avião repousou seus últimos instantes, uma árvore nasceu. Ali, onde tudo caiu, também tudo começou. Porque às vezes, a queda é o solo fértil de um novo voo. E o céu permanece ali. Azul, indecifrável, poético, como uma carta que nunca foi lida, mas sempre foi escrita para nós. Como uma carta escrita para nós, com tinta invisível e selada pelo silêncio. O tempo passou, mas o tempo, quando encontra a dor, aprende a andar diferente. Ele deixa marcas onde pisa. E em cada pessoa tocada por aquela história, cresceu um jardim íntimo de reflexões. Alguns chamavam de trauma, outros chamavam de milagre. As igrejas, os templos, até os bares, viraram lugares de pausa. Relatos mais humanos, mais suaves, como se as palavras precisassem vestir luto também. E os repórteres diziam nomes com cuidado, com reverência, como quem carrega almas nas mãos. Todos começaram a olhar uns para os outros com mais profundidade, porque até a dor, quando tocada com amor, floresce em algo inexplicável. Como se, naquele instante suspenso entre a chegada e a ausência, o mundo inteiro tivesse entendido que presença é um dom raro e fugaz. Mas no fundo, todos sabiam. Algo dentro deles também havia caído. E também estava tentando voar de novo. Na cidade onde o avião deveria ter pousado, as sirenes foram substituídas por orações. Os olhos buscavam o céu antes de cada decolagem, como quem pede permissão ao destino. Sabe? Os sonhos são a forma que o invisível encontra de se fazer lembrar. Cuja mãe embarcou naquele voo. Desenhou com lápis azul uma escada que ligava o céu ao chão. No topo, escreveu: Mamãe voltou em forma de brisa. Pilotos começaram a fazer breves silêncios antes do voo, não por protocolo, mas por respeito. E entre os tripulantes circulavam histórias menos como preces de quem partiu e se tornou luz entre as nuvens. Os jornalistas, que antes escreviam manchetes, começaram a escrever cartas, por orgulho, não de fim, mas de revelação. Um pai que perdeu a filha disse: Ela me ensinou a voar mesmo depois de partir. E foi assim, entre dor e poesia, que o país costurou sua própria cicatriz. Não para esquecer, mas para lembrar com beleza. Esse país de contrastes e esperança aprendeu a escutar o céu em silêncio, a ouvir os avisos que não fazem barulho, a perceber que, às vezes, as maiores tragédias são também os maiores convites. Para viver mais leve, mais inteiro, mais presente nos aeroportos, os abraços ficaram mais longos, os sorrisos mais demorados. Muitos relatavam sonhos. Eu o vi, voando. Sorriu para mim e sumiu no ar. Ela estava de branco, sentada na asa do avião, olhando as estrelas. E quem sonha? Um garoto! E não havia adulto que conseguisse ler aquilo sem que os olhos marejassem. Aquela queda virou símbolo, porque todos perceberam que a verdadeira queda é viver no automático, é deixar para amanhã o perdão. É adiar um eu te amo. É negar um abraço, é viver com os pés no chão e o coração trancado. E o Brasil? Por isso, toda vez que um avião risca o céu brasileiro, há quem feche os olhos e sussurre uma prece. Há quem sorria para cima e diga: boa viagem! E que o céu seja sempre gentil, porque o que caiu foi apenas a matéria. O que ficou foi o voo. O que ficou foi o voo. Não um voo com asas de ferro, mas aquele feito de lembranças derrestossutas de conexões que nem o tempo ousa apagar. Na cidade onde a árvore nasceu, os moradores começaram a chamá-la de Árvore da Eternidade. Ninguém sabia de onde veio sua semente, mas todos sentiam que ela havia brotado de algo maior. Era como se as raízes fossem feitas de promessas não cumpridas, de sonhos suspensos no ar. E, nos galhos que cresciam em direção ao céu, pareciam pousar, à noite, pássaros que cantavam nomes em silêncio. Ali, muitos deixavam cartas, escritas à mão. Cartas para os que se foram, para os que nunca voltaram,
Para os que continuam voando em outro plano, de todos os cantos borboletas vinham pousar naquela árvore. Eram de cores vibrantes, inesperadas, como se carregassem pigmentos de outro mundo. Alguns diziam que eram almas em visita, outros que eram sinais, mas todos, ao vê-las, sentiam paz. Ela sorriu, fechou os olhos e ouviu. Ouviu o riso que só a memória sabe guardar. E nessas cartas, repetiam frases que nunca conseguiram dizer. Sinto sua falta. Você foi o amor da minha vida. Perdoa meu silêncio. Tornou-se uma corrente invisível, um chamado coletivo, um despertar. A árvore, silenciosa, recebia tudo com a sabedoria de quem compreende a dor sem precisar explicar. E com o passar das estações, algo extraordinário começou a acontecer. Borboletas. Numa manhã de céu límpido, uma senhora que perdera o marido naquele voo sentou-se à sombra da árvore e disse: uma forma de lembrar que, mesmo ausente, aquele voo havia pousado no coração de milhares. Ele sempre quis voar, mas tinha medo de altura. Agora, voa todos os dias dentro de mim. E naquele instante, uma borboleta azul pousou sobre sua mão trêmula. Em outra cidade, um menino com medo de voar escutou a história e disse ao pai: se eu cair, vou virar nuvem? O pai, com os olhos úmidos, respondeu: vai virar parte do vento. E o vento sempre volta. Assim, aquela tragédia deixou de ser apenas uma lembrança dolorosa. As escolas passaram a ensinar não só matemática e gramática, mas também saudade, empatia e presença. As famílias, antes separadas pelo tempo e rotina, voltaram a se reunir, nem que fosse só para olhar o céu. E os aviões, ao decolar, deixavam rastros mais do que de fumaça. Menos deixavam rastros de reflexões, e quando os sinos da capela da pequena vila próxima tocaram no aniversário da queda, todos sabiam que não era luto, era homenagem. Foi nesse mesmo dia que uma criança escreveu, com letras tortas, no tronco da árvore: o céu não roubou ninguém, ele só emprestou asas. E talvez essa seja a verdade escondida nas nuvens. Nem toda queda é o fim, nem todo silêncio é ausência, nem todo adeus é partida. Às vezes, o céu apenas chama de volta o que sempre foi dele e nos ensina por reflexo que ainda estamos aqui e temos muito a viver. Agora, com mais alma, com mais urgência de amor, com mais coragem de voar, mesmo com os pés no chão. Com mais coragem de voar, mesmo com os pés no chão. Porque o verdadeiro voo não começa na pista, mas dentro do peito, menos naquele espaço onde habitam os sentimentos que tentamos calar, os sonhos que deixamos na gaveta, as palavras que nunca tivemos coragem de dizer. E foi ali, no coração dos que ficaram, que o avião encontrou sua nova forma de existência. Não mais em aço eitiraises ou motaze, mas em lembranças acesas, em atitudes transformadas. Uma jovem que adiava seus planos de ser artista começou a pintar nuvens nos muros da cidade, com asas abertas e olhos de esperança. Um casal separado há anos se reencontrou aos pés da árvore da eternidade e decidiu recomeçar, porque entenderam que o tempo não espera e o céu, às vezes, envia seus recados em forma de perda. A queda havia despertado algo que nem o tempo, nem o destino podiam apagar: a urgência de viver com verdade. Um rapaz que nunca havia dito eu te amo ao pai, disse. Nos céus do Brasil, os aviões continuaram a voar, mas agora, com outro significado. Passageiros olhavam pela janela com mais poesia. Alguns escreviam bilhetes e deixavam nos assentos, como sementes de afeto. Abrace mais forte quando chegar. Se tiver com medo, respire. Você já é mais forte por estar aqui. Lembre-se, o céu só é infinito porque o amor também é, diziam. Chamavam de a noite das asas invisíveis. Não havia palco, não havia microfone. Apenas pessoas sentadas ao redor da árvore, olhando o céu, contando histórias, lembrando nomes. Cada pessoa segurava uma vela acesa. E quando o relógio marcava a hora exata da queda, todos se levantavam, em silêncio, e diziam juntos. Elas subiam, iluminando o escuro, como se fossem os olhos daqueles que partiram, piscando de volta. Pilotos contavam discretamente histórias do passado. Pelo contrário, passaram a ver nele um espelho do que somos. Imensidão, luz e mistério. Todo avião carrega mais do que pessoas. Carrega histórias, promessas, saudades e também esperança. Em cada aeroporto instalaram pequenos memoriais com a inscrição para os que voaram além das nuvens. Mas nunca além da memória. Ali, sempre havia flores frescas. E cartas, sempre cartas. Algumas escritas às pressas,
outras manchadas por lágrimas, mas todas com o mesmo fim: manter o elo aceso, manter o voo contínuo. E naquela vila escondida pelo verde, onde a árvore crescia e florescia a cada ano, começou a surgir uma celebração anual. Somos feitos de voo e de retorno. Somos feitos de amor que não cai. E então, soltavam pequenas lanternas ao céu. As crianças cresceram com esse ritual e nunca mais temeram o céu. Um dos meninos da vila, agora já adolescente, escreveu em seu diário: aprendi que o céu não é o fim, é só o lugar onde tudo ganha outro nome. Dor vira saudade, saudade vira coragem, coragem vira voo. E assim, mesmo depois de anos, mesmo após as manchetes se calarem e o mundo seguir seu ritmo impiedoso, aquele avião nunca deixou de voar. Porque há histórias que não pousam. Há almas que continuam circulando entre nós, como brisas em tardes calmas. Há quedas que, ao invés de nos quebrar, nos ensinam a ser inteiros. E toda vez que alguém olha o céu e sente um arrepio sem razão, talvez menos só, talvez menos seja, porque, por um segundo, escutou as asas invisíveis passando e lembrou: nós viemos do céu, e é para lá que volta tudo aquilo que o amor não consegue soltar.